Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! O aluno do Instituto de Física, Eduardo Balbinot, apresenta a palestra Um Novo Vizinho da Nossa Galáxia. Nela, serão mostrados os passos que levaram à descoberta do mais novo satélite da Via Láctea. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza, na Livraria Cultura, palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui, no programa Simplifísica. Então, quem é a nossa galáxia? Então, esse é um modelo esquemático de como a gente acredita que a nossa galáxia é, ou como a gente praticamente sabe que a nossa galáxia excetuando alguns detalhes, né, que ainda são incertos. Bom, em primeiro lugar, galáxias são compostas por estrelas, né? Então, as estrelas estão organizadas num padrão espiral. Então, se a gente conseguisse sair e ver a nossa galáxia de fora, a gente veria que ela tem braços espirais compostos por estrelas e gás. E se a gente conseguisse sair da nossa galáxia e ver ela de lado, né, ver ela de perfil, a gente veria que ela é bem plana, como se fosse um disco de frisbee, alguma coisa assim. E ela tem alguns componentes importantes, como os braços espirais, o bojo, que é uma estrutura aproximadamente esférica no centro dela, o disco, que é uma estrutura bem fina, bem coesa, o halo, que é essa estrutura difusa aqui, também aproximadamente esférica, e tem alguns objetos chamados aglomerados globulares que habitam o halo e o bojo da galáxia. Então, vale mostrar que a nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, se essa fosse a nossa galáxia e a luz saísse desse ponto aqui, demoraria 100 mil anos para ela chegar até esse outro ponto. Então, ela é enorme. Tudo isso que eu estou falando a gente deve se perguntar, então, como é que a nossa galáxia se formou, né? De onde é que ela veio? Né? Como é que ela ficou do jeito que ela é? Como é que ela tem as estrelas que ela tem hoje? Por que ela ainda tem gás em alguns lugares? Por que ela tem essa estrutura espiral? Né? O que aconteceu no passado na nossa galáxia? Então, acredita-se, o modelo mais aceito hoje em dia, e também com maior número de comprovações observacionais, né? É o modelo de formação hierárquica de galáxias. Então, no começo, houve o Big Bang, né? E a partir do Big Bang se formaram pequenas galáxias. Então, cada bolinha verde aqui seria uma galáxia. Tá? Então, ao passar do tempo, o tempo cresce aqui para baixo do slide, essas duas galáxias se fundiram e formaram uma galáxia maior. Tá? Mas essa aqui não, e essa aqui também não. Mas essas duas se fundiram e formaram uma maior. Então, passou mais tempo ainda e essas galáxias se fundiram mais uma vez, formando galáxias maiores ainda, e algumas continuaram inalteradas. E outras ficaram maiores e outras num tamanho intermediário. Então, acredita-se, né, que esse cenário é o cenário pelo qual todas as galáxias se formaram e chegaram ao estado que elas estão hoje. Então, foi através da acreção. Então, essa galáxia colidiu com essa aqui e formou uma galáxia maior. Tá? Então, vocês devem pensar que eu estou só teorizando sobre coisas, mas a gente observa isso no universo hoje. Né? Isso aqui são duas galáxias, uma tem um braço para esse lado aqui, a outra tem um braço para esse lado. Esses braços são frutos da colisão entre elas. Então, essas galáxias estão colidindo e, no futuro, elas vão formar uma galáxia só. Só que, com o passar do tempo, esse tipo de colisão aqui vai sendo apagada. Tu não vê mais, se tu olhasse isso aqui daqui, sei lá, 100 milhões de anos, essa colisão se pareceria com uma galáxia só. Tu não veria o traço da galáxia menor que colidiu. Né? Então, o que a gente começa a ver é esse tipo de coisa, que tem uma galáxia espiral e a gente vê esses rastros aqui em torno da galáxia que mais ou menos traçam a órbita de uma outra galáxia que colidiu com essa no passado. Então, elas deixam rastros e esses rastros também nos dão uma dica de que galáxias se formam através do canibalismo, né? Elas canibalizam outras galáxias. E assim elas constroem a sua população de estrelas e seu conteúdo de matéria. Então, o gás que estava numa passou para outra e está ali hoje. E a gente sabe
que isso acontece. Então, o que aconteceu com a nossa no passado? A nossa se formou assim também. Se formou assim, onde estão os traços? Onde estão os resquícios desse cenário hierárquico? Só que é muito difícil ver essas coisas, porque elas são compostas por muito poucas estrelas. No passado, essas galáxias que foram acretadas tinham tamanhos talvez até semelhantes à da Via Láctea, ou, sei lá, 1/10 do tamanho da Via Láctea, só que essas estrelas foram se dissipando, né, naquela estrutura esférica que eu mostrei antes, o halo da nossa galáxia, e foram ficando cada vez mais esparsas. Então eu gosto de comparar isso a um enxame de abelhas ou de algum inseto, né? Quando tu está dentro do enxame, por exemplo, essa criança aqui que teve o azar de ficar no meio do enxame de gafanhotos, vê só alguns gafanhotos na sua volta. Ela não tem ideia do tamanho da nuvem de gafanhotos, não tem ideia de quantos gafanhotos tem ali. Mas se tu for longe e tu olhar a nuvem de longe, tu vai ver que o formato exato dela e vai ter uma ideia que são de fato gafanhotos ordenados de alguma forma, né? Então, isso que acontece na nossa galáxia. A gente está muito perto para ver esse tipo de coisa. E essa estrutura esparsa fica ainda mais esparsa e a gente não tem ideia do formato dela e como ela, e de onde é que ela veio, né? De que galáxia que foi acretada, que gerou aquela cauda de estrelas, né, no halo da galáxia. Então, esse aqui seria o fruto, né, o estado atual de uma galáxia. Essa aqui é a galáxia de Andrômeda. Ela é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. E a gente vê que ela é uma galáxia bem grande, tamanho parecido com a Via Láctea. E ela tem algumas coisas interessantes de serem notadas. Por exemplo, aqui tem uma outra galáxia, muito menor que Andrômeda. Todo o resto aqui são estrelas, tá? Então, essa galáxia aqui está orbitando Andrômeda numa órbita muito próxima, assim como a Lua está orbitando a Terra. Então, essa galáxia aqui é uma galáxia satélite de Andrômeda. Tá? E esse tipo de objeto que eu estou tentando encontrar na nossa galáxia. Né? Na nossa galáxia, isso aqui é a nossa galáxia vista de perfil, a única maneira que a gente consegue ver a nossa galáxia, porque o Sol está no plano do disco da nossa galáxia, então tu só consegue ver ela de perfil. Então aqui está o núcleo, o bojo, e a gente observa que a nossa galáxia também tem galáxias satélites. Essa aqui é a grande nuvem de Magalhães e essa aqui é a pequena nuvem de Magalhães. Todas essas descobertas que eu mostrei, especialmente essas duas aqui de baixo, elas são devido a uma nova tendência que está se seguindo na astronomia atual, que são os grandes levantamentos, né? Então o que tu faz é pegar e observar uma porção enorme do céu, com um telescópio, por exemplo, esse telescópio aqui, que é um telescópio robótico. Tu não precisa ter uma pessoa operando o telescópio. Tu simplesmente diz assim, telescópio, observa o céu nessas coordenadas e tira uma foto e faz isso durante anos. Tá? E daí tu constrói, através dessas grandes observações, grandes bancos de dados, onde tu pega e mede o brilho e a cor de várias estrelas. Então, no caso, esse telescópio foi usado nesse projeto, o Sloan Digital Sky Survey, e ele mediu o brilho e a cor de mais de 80 milhões de objetos no céu, cobrindo cerca de 1/3 do céu noturno. Né? Então, esse aqui é o resultado do Sloan. Né? Isso aqui foi apelidado da maior fotografia do universo. Isso aqui tem toda essa região. Isso aqui por exemplo, tu pega o globo terrestre, divide ao meio, e tu pega uma calota desse globo e observa o céu que está nessa calota do globo. Né? Então é essa parte aqui. E tu pega a outra calota do globo e observa o céu e essa parte aqui. Né? Então se tu colar essas duas figuras, pensando que elas são em 3 dimensões, tu vai obter toda a esfera celeste. Né? E o Sloan observou 1/3 da esfera celeste, e aqui está mostrado quanto mais para o amarelo claro é a cor dessa figura, mais estrelas tem naquele ponto. Tá? Então, é inviável colocar num gráfico 80 milhões de pontos, mas a gente consegue fazer essa escala, né, de quanto mais intensa a cor, mais densa aquela região. Né? Então, nessa região aqui, tem muito mais estrelas que nessa região aqui. Né? Tá? Então, usando esses dados aqui e uma informação prévia de como as estrelas de uma galáxia satélite ou de um aglomerado, que também seria um satélite da galáxia, se comportam, né? Eu tenho como criar um programa de computador que pega essas 80 milhões de estrelas, filtra elas de alguma maneira,
e seleciona só estrelas que se parecem com estrelas que pertenceriam a uma possível galáxia satélite ou a um possível aglomerado de estrelas, né? Então eu vou tentar explicar para vocês como esse programa funciona com esse vídeo. O que eu vou mostrar para vocês é um aglomerado de estrelas, o aglomerado Ômega Centauri. Ele não se sabe bem se ele é um aglomerado de estrelas ou se ele é uma galáxia satélite, tá? Então eu vou mostrar uma imagem que vai se aproximando cada vez mais do centro dele, até que tu consiga ver as estrelas individualmente, tá? Então tá aí esse aqui é o aglomerado. Cada pontinho aqui é uma estrela. Então se eu for aproximando cada vez mais, em algum ponto a imagem vai mudar um pouquinho, porque tu tem que trocar de telescópio para conseguir ver que são pontinhos separados e não uma nuvem de estrelas só. Então tu vai ver que tem um monte de estrela aí e cada estrela tem sua cor, né? Então tu vê que tem estrelas azuis, estrelas vermelhas, e agora elas vão começar a se mexer, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar, tá? Então é só porque está no vídeo. Elas se mexem porque elas estão ligadas gravitacionalmente, então elas estão... Enfim, eu não vou falar sobre isso porque não importa, né? Mas no próximo vídeo importa, que é a construção desse diagrama, dessa ferramenta que eu falei, se baseia no fato de que as estrelas de uma galáxia satélite se comportam de uma certa maneira em um diagrama, no chamado diagrama HR. Então, se eu pegar aquela mesma imagem que eu mostrei antes, vocês vão ver que tem estrelas mais azuis, estrelas mais vermelhas e estrelas esbranquiçadas, né? Tá? E elas têm diferentes brilhos. Por exemplo, essa estrela azul é menos brilhante que essa aqui. Se eu colocar todas as estrelas vermelhas para a direita, quanto mais vermelha for a estrela, eu coloco mais para a direita, e quanto mais azul eu coloco mais para a esquerda, tá? Eu vou ficar com isso aqui, né? E agora, se eu pegar as mais brilhantes e colocar para cima, e as menos brilhantes e colocar para baixo, eu vejo que elas seguem uma linha bem estreita, né? Onde as mais vermelhas e menos brilhantes ficam aqui embaixo e as mais azuis ficam aqui em cima, enquanto as esbranquiçadas ficam todas nessa região aqui, tá? Então, essa ferramenta aqui, esse comportamento das estrelas em uma galáxia satélite é usado para pegar aqueles 80 milhões de estrelas que o Sloan produziu e observou e, de alguma forma, filtrar, selecionar só estrelas que se parecem com aquele formato ali que eu mostrei e selecionar só elas e construir uma ferramenta que possa identificar em que regiões do céu eu tenho estrelas que se pareçam com essa sequência aqui que eu mostrei. Então, esse aqui é o gráfico que a gente de fato usa, aquilo lá era só uma ilustração, né? Então, esse aqui é o gráfico para um aglomerado de estrelas. E a gente vê que existe um comportamento bem claro, que nem mostrado no vídeo antes. Aqui é cor versus brilho. Quanto mais para cima, mais brilhante. Quanto mais para baixo, menos brilhante. Quanto mais para a direita, mais vermelho. Quanto mais para a esquerda, mais azul. Tá? Então, se eu, de alguma forma, selecionar uma região, que eu vou mostrar aqui nesse próximo gráfico, aqui estão mostrados cada ponto preto aqui, é um dos 80 milhões de objetos observados pelo Sloan. Tá? E se eu selecionar, então, só uma região que segue aquele comportamento no diagrama HR, né? Eu vou selecionar só estrelas que provavelmente pertencem a um aglomerado ou a uma estrela. Então, eu não sei onde está esse aglomerado ou essa estrela, só que se eu pegar todo o céu e selecionar só estrelas que seguem esse corte aqui, em azul é o corte, né? Eu vou selecionar só estrelas que têm probabilidade de serem membros de um satélite ou de um aglomerado de estrelas, ainda não descoberto, né? Então, fazendo isso nos dados, né, daí eu gosto de mostrar esse cartoon aqui, que é muito mais complicado do que parece, e eu talvez não tenha conseguido explicar muito bem. Mas, então, acredita em mim, que é um cientista fazendo uma conta complicada, e daí um passo da conta, então um milagre acontece e ele continua a conta, né? Então, ninguém sabe o que o cientista fez aqui de passar daqui para cá, né? Mas, então, acreditem, a ferramenta funciona e esse aqui é o resultado, olha que legal. Isso aqui é uma região do céu observada pelo Sloan, tá? Cada ponto aqui é uma estrela. E esse aqui é uma galáxia que está bem distante, não tem nada a ver com o que eu estou procurando. Então, esse aqui é um dos candidatos que eu encontrei a ser uma nova galáxia satélite, ou um novo aglomerado.
E, bom, onde é que está ele, né? Tem que botar um círculo em volta para ver, porque ele é bem fraco. Então, esse conjunto de estrelas aqui, ó, ele, na realidade, é um satélite da Via Láctea, né? Então, a gente achou que, se a gente mostrasse essa imagem para a comunidade científica, eles não iam muito acreditar na gente. Assim como vocês não devem estar acreditando em mim, que tem alguma coisa dentro do círculo. Então, a gente resolveu ir para o Havaí. Não, a gente só observou no Havaí. A gente não teve que ir até o Havaí, infelizmente. E com esse telescópio que está dentro dessa cúpula aqui, que é um telescópio bem maior do que o telescópio que deu origem aos dados do Sloan. Então, a gente viu que, olha só, aquela mesma região tem um monte de estrelas ali. E com esse telescópio, a gente conseguiu confirmar que dentro desse círculo aqui tem, de fato, um novo satélite da Via Láctea. E assim como aqueles que eu mostrei antes, ele tem bem poucas estrelas. Por quê? Né? Porque ele perdeu já muitas estrelas e ele na realidade, ele está contando, ele é um remanescente do histórico de acreção de outras galáxias até na Via Láctea. Então, por isso que ele tem poucas estrelas. Ele perdeu muitas já. E essas estrelas que estavam nele antigamente, hoje fazem parte da Via Láctea, né? Então, isso é legal. Então, acreditem... esse aqui é o diagrama HR que eu mostrei para vocês no vídeo, né? Então vejam como, se eu fizer o mesmo diagrama, só que para as estrelas que estão dentro do círculo aqui, né? Eu vou ver que existe um comportamento muito parecido, né, com o comportamento de um outro aglomerado que a gente já conhece. Então isso aqui é usado para confirmar que, de fato, aquele conjunto de estrelas não é só uma mera flutuação ali, por um acaso ali haviam mais estrelas. Não, ali de fato são estrelas que seguem esse padrão, portanto elas são membros de um satélite, ou de um aglomerado de estrelas. Então, essas são perspectivas. Aquele era um de 20 candidatos e a gente tem aí novos levantamentos. Bom, esses 20 candidatos que tem, né, a expectativa é que houvessem 2 ou 3 novos satélites na região observada pelo Sloan. E a gente encontrou um já. Então, nesses 20 outros candidatos, deve ter pelo menos mais 2. Mas eu não estou muito confiante nisso, porque a olho não se vê nada. Mas, às vezes, uma análise mais cuidadosa, tu vê que, de fato, tem alguma coisa ali. E tem novos levantamentos, né? Assim como o Sloan, saindo do forno, o Dark Energy Survey começa a ter dados dele já em 2013 e ele se estende até 2015. E tem o LSST, que sai em 2018, começa em 2018. Esse projeto aqui vai multiplicar por 100 a quantidade de dados astronômicos que haviam no Sloan. E o 10 vai multiplicar por 10. O Dark Energy Survey a gente chama de 10, né? DES. Vai multiplicar por 10 o volume de dados, né? Então, tem bastante trabalho para fazer e espero encontrar novos satélites nesses dados também e que algum desses 20 candidatos também seja um deles, né? Você assistiu à palestra Um Novo Vizinho da Nossa Galáxia, do aluno do Instituto de Física, Eduardo Balbinot. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!